Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, mais uma live. A gente hoje vai conversar com a Carol Nascimento, Caroline Nascimento. Beleza, já tem gente entrando. Lelê, beijo, Lelê. Beijos. Ah, gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Hoje a live é sobre cabelo crespo, mas é a representatividade disso. E na segunda-feira a gente vai falar, eu vou entrevistar uma cabeleireira especializada em cabelos crespos. Então fica aí, tá? Beleza, tá dando pra me ouvir direitinho, Lelê? Tá de boa aí? Vou chamar a Carol. Vou chamar ela aqui. Vamos lá, chamando Carol. Beleza, Lele, obrigada. Carol, cadê tu? Ai, tô tão animada pra essa live de hoje. Carol. Aqui tá dizendo que tá aguardando ela, Carol. Ué, mas por que você não atendeu o meu chamado? Eu tô aguardando você, eu te chamei aqui. Será que não foi? Tá escrito aqui aguardando. Aguardando você. Quer que eu cancele e comece de novo? Será? Deixa eu então convidar ela de novo. Vamos lá. Ah, Oi, garota! Show! agora sim. Tá me Agora foi. ouvindo? Tô. De boa. Deixa eu afastar um De pouquinho. boa? Deixa eu Deixa eu me afastar um ajustar pouquinho. aqui. É, eu também, porque senão vai ficar só a cara de tacho. Beleza. Saudade de você, menina. Menina, Quanto não tempo. fala. Ai, esse negócio de pandemia, mas aí tem a tecnologia para aproximar, gente. Tá tudo Ainda certo. bem, Eu ainda tô bem. adorando esse negócio de conversar assim online. E aí a gente pode falar do tema que quiser. Sim. Eu vou já introduzindo o tema e tal, como é que eu tive a ideia. Uhum. Mas primeiro eu quero apresentar você. Para quem não conhece, é um absurdo a pessoa não te conhecer, mas ok. Essa é Caroline Nascimento. A gente se conhece desde criança, né, Carol? Da Aham, igreja. E aham. Carol é cantora, ela é professora, ela é mãe, ela é esposa. Mais o que? Esqueci alguma coisa? Sou filha. Filha. E tudo mais que vocês possam imaginar. Essa voz maravilhosa. Vocês não têm noção da voz de Carol, gente. Vocês não Imagina. têm noção. Então, assim, ela é maravilhosa. E aí, quando surgiu aquelas questões raciais no Big Brother, eu no início eu confesso que eu quis Aham. acompanhar. Depois eu desisti porque estava realmente me fazendo mal, sabe? Sim. Eu falei assim, eu não tenho estrutura, eu penso não tem necessidade de eu acompanhar um negócio desse, né? Aham. Então, deixei pra lá. E aí, quando aconteceu a questão do cabelo do João, bom, aí eu pensei assim, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não sabia exatamente o que. Quando surgiu a questão do cabelo do João, que compararam o cabelo dele a um cabelo, uma peruca do Homem das Uma Cavernas, eu peruca. falei, é Uhum. isso. É isso esse gancho que eu quero pegar. Mas Aham. assim, vou começar do início para a gente falar um pouco da sua história com o seu cabelo, depois a Certo. gente entra nesse assunto. Eu só quero avisar de novo para quem entrou agora que segunda-feira vai ter a entrevista live com a Marília Gabriela. Não é a jornalista, mas é a especialista em cabelos crespos.
inclusive, é a pessoa que cuida dos cabelos da minha mãe, dos cabelos da minha avó e dos cabelos da minha filha. Eu conheci ela, o perfil dela, através da Carol. Carol, eu pedi pra Carol. Não tem como você. Quando eu convidei ela para fazer essa live, eu falei: não tem como você ensinar uns negócios assim. Ela, Lívia, eu não faço muito, mas tem quem faça e faz muito bem e que cuida da gente. Aí ela falou da Marília e segunda-feira Marília tá aqui com a gente. Uhul! Vou É para aprender participar tudo. com certeza. Show. Marília é Então, maravilhosa. foi super simpática comigo, um amor. E ela nem é daqui. Para quem tá perguntando, para quem é daqui de Rio Bonito, ela não é daqui, né, Carol? É Ela de é de Nova longe, Nova Iguaçu. Iguaçu. É, mas assim, vale a pena o esforço, viu? Sim. Porque é muito difícil a gente ter uma pessoa que cuida. Às vezes a gente acha que isso nem existe, né? Tem muita gente Uhum. que acha que isso não existe. Sim. Mas assim, é muito. É um acalanto mesmo, porque como ela sempre diz, ela provavelmente deve falar isso para você, cabelo é órgão. Ai, Então, para adorei. ele estar bem, você precisa que a sua saúde esteja bem. Então, ela pergunta quando a gente vai lá: foi no médico, foi no cardiologista, foi na ginecologista, Sério? foi. Sim, porque cabelo é igual uma esponjinha. Então, assim, cabelo é uma esponjinha, como se fosse. Então, ele Uhum. absorve as nossas emoções e ele reflete isso, enfim. Quando o cabelo embola muito, por exemplo, nosso cabelo ele é muito sensível. Uhum. Apesar do senso comum das pessoas dizerem que o nosso cabelo é forte, é grosso, né? A gente escuta muito esses termos, mas não, nosso cabelo é um dos mais sensíveis. E aí, quando o cabelo começa a embolar muito, quebrar muito, Uhum. ressecar muito, isso tem a ver com o nosso corpo, com a saúde do nosso corpo. Então, ela fala: cabelo é órgão. Ai, adorei. Amei isso. Mas então É, vamos voltar um pouquinho. Eu quero saber vamos de lá. você, assim, em que momento você fez sua transição? Porque a gente se conheceu criança, já falei aqui, e Aham. desde muito nova você, eu não sei se você fazia, se era química tradicional e tal, que tipo de química? Então, Eu queria quando eu saber como é tinha. que começou isso e por que você mudou, como é que se deu? Certo, quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos, meu cabelo era um blequinho, assim. Uhum. Mas aí, por conta da falta de informação, por Blaquinho é conta ótimo. das dificuldades, por conta de um monte de coisa da vida, aí minha mãe me levou num salão para poder fazer um relaxamento e tal, para poder ajudar no tratamento em casa. E aí esse relaxamento não deu certo, né? Meu cabelo começou a cair no momento em que a cabeleireira começou a aplicar a química. E aí parou por ali, minha mãe deixou meu cabelo crescer. E aí foi quando ficou um blequinho. Mas depois, com 9 anos, se não me engano, eu comecei a ir ao salão com ela para alisar o cabelo. E aí começou o processo de alisamento. E aí Mas eu o, fui dos 9 até os 20 e poucos anos, com o mas o, cabelo o, black, alisando nesse processo. o Blackinho surgiu porque ele caiu. Porque ele caiu. Ele caiu Caramba! muito, aí o blequinho foi crescendo, né? Foi crescendo, porque minha mãe teve que deixar crescer por um tempo. Aí Sim. eu tinha aí 6, 7 anos, quando meu cabelo ficou um blequinho, assim. Aí depois, quando minha mãe esperou fazer os 9 anos, que acho que na época só podia fazer a partir dos 9, e aí minha mãe me levou num salão aqui em Rio Bonito para poder começar a alisar, e eu iniciei esse processo de alisar o cabelo. Uhum. E aí eu fui até os 20 e poucos anos com o cabelo assim, né? Eu engravidei aos 18, 19 eu tive minha filha, Uhum. com o cabelo alisado. Aí quando chegou em 2010, né, aos meus 20 anos, antes dos 20 anos, eu entrei na universidade. Aí em 2010 eu passei para a Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, para pedagogia. E aí é que começou o meu confronto comigo mesma e também, posteriormente, o meu encontro comigo mesma, né? Aí na universidade, geralmente você não vê bolsistas
no primeiro período. Geralmente, bolsa numa universidade federal, você consegue a partir lá do terceiro, quarto, quinto período. Mas aí o que aconteceu? Eu me juntei a pessoas e aí um amigo, né, desse grupo falou assim, essas meninas vão ser entrevistadas lá pela minha mãe, que é professora daqui. Você quer ir lá ver? Falei, vamos lá, né? Vamos embora, vamos ver. Aí a professora fez a entrevista para os colegas e no final olhou para mim e falou assim, quem é você? Aí eu falei, caramba, tá, vamos lá. Aí eu falei um pouco de mim e aí acabou que eu ganhei a bolsa. Né? E aí eu fui bolsista no primeiro período num grupo de pesquisa e extensão que chama Negros e Negras em Movimento. Que legal! E aí esse grupo, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber e constatar que o propósito dos professores, dentre elaboração de eventos, formação com professores e crianças, o objetivo da professora era, na verdade, nos formar o nosso intelecto, mas também formar a gente mesmo, formar a nossa identidade, Sim. formar quem a gente é, né? Então, foi uma experiência inenarrável, porque em 2010 a gente fez ali aquele trabalho de leituras e compartilhamentos de texto, inclusive um dos primeiros textos que eu li, texto acadêmico, foi um texto do meu marido. Gente, que história maravilhosa! Foi um dos primeiros textos acadêmicos que eu li, né? Foi o texto do meu esposo, porque eu não sei se é do conhecimento de todos e todas, e todes, mas se não for na LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, tem lá 2 artigos, o artigo 26A e o 79B, que falam sobre a implementação de história e cultura brasileira, africana e indígena em todas as escolas particulares, públicas e em todos os níveis de ensino. Existe uma diretriz, existem diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, existem as diretrizes quilombolas, existem as diretrizes indígenas do campo, etc. e tal. Então, existe uma lei e essa lei precisa ser cumprida, porque está lá na nossa LDB. Sim. Entende? Então, quando a gente teve contato com isso, eu falei, nossa, é um universo e aonde eu estava, né? Uhum. E aí foi quando eu tive um encontro comigo mesma, para entender que eu era negra. Eu olhei para o espelho e falei, cara, eu sou uma pessoa negra. E aí eu falei, cara, eu não posso construir atividades para crianças, eu não posso falar com professores e professoras se eu não vivo essa mudança. Aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar. Não tem mais condição de eu ficar com esse cabelo alisado desse jeito. Mas aí como? Porque o como minha filha vai me aceitar? Minha família vai me aceitar? As pessoas com quem eu convivo vão me aceitar nessa mudança? E você se sentia bem? Antes de ter esse encontro com você mesma, se perguntar isso tudo que você está falando, você se sentia bem com o cabelo que você tinha ou alguma coisa estava errada, algo do tipo? Eu me sentia bem até o momento em que chovia, por exemplo. Tá. Até o momento em que eu ia à praia e eu molhava o cabelo e ele não voltava do jeito que eu gostaria que ele voltasse. Entendi. Porque a partir do momento que eu comecei a alisar o cabelo, veio junto também o seguinte argumento que se fixou na minha mente e não saía de nenhum. Seu cabelo não enrola. Falaram isso pra mim. Seu cabelo não enrola. Não enrola? Mas não, ele não vai enrolar mesmo. Porque eu tinha essa consciência de que um dia, quem sabe, poderia surgir uma química que pudesse enrolar o cabelo. Mas é óbvio que meu cabelo não enrola. Meu cabelo é crespo, meu cabelo é carapinha. Ele é aquela ondulação bem pequenininha. Então, ele é crespo, ele cresce para cima mesmo. Então, assim, lá atrás, a minha compreensão era de que um dia surgiria uma química que poderia fazer com que meu cabelo ficasse assim. Então, aí, quando eu cheguei na universidade e me encontrei comigo mesma, falei, cara, eu vou ter que mudar. E aí, isso foi concomitante a uma ida do grupo de pesquisa a Salvador. Porque em Salvador mora o professor, o irmão da nossa professora.
Nossa professora na UF era Maria das Graças Gonçalves, Maria das Graças Gonçalves, professora de Psicologia da Educação, trabalha na Faculdade de Educação da UF. E ela coordena o Negros e Negras em Movimento junto com o professor José Luiz Antunes, que é da enfermagem. Então, eles dois caminham aí. O professor José Luiz trabalha mais com saúde da população negra, etc. Então, aí, nós fomos para Salvador para visitar o irmão da nossa professora e passar 7 dias com ele lá. Aí, quando a gente chegou no Largo São Francisco, no Pelourinho, tinham várias mulheres trançando o cabelo das pessoas. Eu falei, é aí que tá. Essa é a oportunidade para eu parar de alisar meu cabelo. Mas aí a coragem para fazer isso. E a coragem para fazer isso. Era outra cara. Aí eu falei, cara, eu levei 5 dias dos 7 para decidir se eu ia ou não parar de alisar o cabelo. O irmão da minha professora, o Nelson Maca, ele é professor de literatura, poeta, e aí ele ria, ele achava engraçado isso, mas não ria de deboche. Sim. Mas ele ria e falava assim, Carol, calma, se não for agora vai ser em outro momento e tal. Mas eu falei, não, tem que ser aqui. Mas eu tava com muito medo. Mas aí chegou no 5º dia, eu fui lá e trancei meu cabelo, liguei pra minha mãe e falei, mãe, trancei meu cabelo. Porque a minha atitude em trançar o cabelo era assim, é um caminho sem volta. Eu falei, eu vou e eu não vou voltar mais. Eu não quero alisar mais meu cabelo. Isso você já tinha decidido? Tinha decidido, você trançasse, você não ia mais alisar. Entendi. Não ia mais. E aí, a partir de então, eu comecei. Aí fiquei 1 ano e meio. Aí descobri uma pessoa no Rio, estava fazendo uma disciplina com uma professora chamada Mariana Emiliano, que ela é professora hoje de dança no Instituto Federal lá de Minas. Ela estava como doutoranda na UF, numa disciplina lá da antropologia. Aí eu fiz a disciplina. Vale dizer, uma coisa muito legal que aconteceu lá em Salvador. A gente teve a visita na casa do Nelson, do professor Carlos Moore, que é um autor muito importante que fala sobre racismo. Ele tem um livro chamado, um dos livros muito importantes dele é Racismo e Sociedade, onde ele fala que o racismo e a prática do racismo ela acontece lá atrás, desde muitos séculos atrás. Então ele faz um estudo assim extremamente apurado sobre isso. É uma leitura que recomendo, Racismo e Sociedade. E aí, assim... A gente pode deixar depois aqui no... Você me passa depois do e eu deixo aqui no... Porque a live vai para o GTV, então a gente deixa para quem quiser aqui acompanhar. Tá legal. E aí, foi uma visita extremamente importante. Eu falei, cara, eu preciso estudar. Porque, assim, não dá pra gente ficar só naquilo que a gente sente, nem naquilo que a gente acha. A gente precisa estudar. Então, até esse tema de representatividade, ele hoje pode estar na moda, em voga e tal, mas a gente... representatividade, eu costumo até brincar, representatividade até a página 2. Porque a gente precisa estudar. Não basta só ficar na representatividade. A gente precisa ir mais fundo, ir mais profundo. Porque o racismo, ele está na estrutura da nossa sociedade. Sim. Né? O capitalismo, ele só deu certo por causa da escravização de pessoas. Então, a gente precisa ir fundo. Porque o racismo é profundo. Sim, né? sim. Então, quando eu trancei os cabelos, aí eu descobri uma pessoa que aqui no Rio fazia tranças em cabelos crespos, em cabelos, né? E aí eu falei, cara, eu vou procurar essa pessoa. Não era a Marília. Tá. E aí eu fui atrás desse salão que chama Ebony na época. Eu nem sei se esse salão existe ainda, mas o salão Ebony era lá em Copacabana. Eu saía do trabalho aqui em Rio Bonito e ia lá para Copacabana a cada 3 meses fazer trança do meu próprio cabelo. 1 ano e meio. Quando a última vez que eu trancei meu cabelo foi para um outro evento do grupo de pesquisa, que foi em 2012, quando a gente foi para Cuba. A gente foi para Havana apresentar um trabalho. E aí eu pude apresentar um trabalho falando sobre um evento que a gente organizou dentro da UF, que foi o Palavra Viva, nosso patrimônio africano, que teve a participação de Ellen Oléria, por exemplo. Ellen Oléria foi a primeira vencedora do The Voice Brasil, né, na primeira temporada. A Ellen Oléria participou
Na verdade, só fazer uma correção. O primeiro Palavra Viva, que foi um seminário que a gente organizou, foi dentro do Quilombo Santa Rita do Bracuí, que fica em Angra dos Reis. Esse foi o primeiro. O segundo foi dentro da UF. Então, a gente foi para Cuba em 2012, em fevereiro de 2012, para poder apresentar esse trabalho. Nós fomos em 8 pessoas. Isso tudo a professora levava a gente, entendeu? Até que em 2012, no mesmo ano, em julho, a gente apresentou nosso trabalho novamente, mas só que no Congresso de Pesquisadores Negros e Negras brasileiro, que é o COPENE, que acontece a cada 2 anos. Eu sou filiada, inclusive, da Associação de Pesquisadores Negros, que é a ABPN. Então, nesse evento, a gente também pôde apresentar o trabalho. E aí, esse ano de 2012, foi o último ano que eu trancei os cabelos. E aí eu voltei ao salão, e aí o Júnior, que fazia o meu cabelo, falou assim, agora a gente já pode parar de trançar e a gente pode começar com o permanente americano. Aí eu comecei com o permanente americano. Peraí, rapidinho. Deixa eu voltar um pouquinho. 2 coisas que eu preciso te perguntar. Quando você estava lá em Salvador, que ligou para sua mãe, vou trançar. E aí? O que ela falou? Eu liguei para minha mãe falando trancei. Já? Eu só falei isso. Já trancei. Antes eu tinha falado, mãe, você queria? ela sabia que eu queria. Sabia. Porque todos os dias, porque minha filha era pequenininha. Então eu ligava todo dia, várias vezes por dia. Então assim, minha mãe foi uma grande, grande apoiadora. Apesar de no início ela achar que não ia dar certo. Ela achava que eu ia voltar atrás. Em algum momento eu poderia me arrepender e voltar atrás. E ela me chamava de maluca, falava assim, você é doida, a Carolina é maluca. Mas eu estava fazendo, estava indo. Sim. Ana achou o máximo. Até quando eu cheguei dessa ida a Salvador, ela estava cheia de trancinha no cabelo também. Mãe, você tá igual a mim. Porque eu fiz a trança do meu próprio cabelo. Né? Então ela falou assim, mãe, você tá igual a mim. Era essa a segunda pergunta que eu ia fazer. Tô te perguntando porque eu não sei. Então, por isso a minha pergunta. Quando você diz trançar, tem aquelas que tem com lã, né? E tem a trança nagô, que é do... tem vários tipos de trança. Eu até sou um pouco... não sei tanto assim a respeito. Mas... tem a trança feita do próprio cabelo. Sim. Tem a trança ali, Rastafari, que é aquela bem, né? Rastafari não. É aquela bem rente, né? Ao couro cabeludo. Essa é a nagô. E tem aquelas que a gente usa um alongamento, né? A gente usa um cabelo sintético, né? Mas é um cabelo que faz ali junto e que fica mais comprido, né? Que faz aquela extensão. E qual foi o que você fez? Eu fiz a do meu próprio cabelo, aqui mesmo no comprimento dele. Porque até então eu não tinha coragem de fazer essa grandona. Eu achava que não ia ficar legal em mim. Entendi. Foi assim, processo por processo. Mesmo depois de decidir parar de alisar o cabelo, foram outras coisas que vieram acontecendo. Entendi. Então, comecei o permanente americano. O que é o permanente americano? Permanente americano é uma química que você passa e você bota aquele negocinho que enrola assim no cabelo, que eles chamam de bigodinho. Né? Popularmente conhecido como bigodinho. Sim. E aí bota aquilo e fica por um tempo, depois você tira e o cabelo fica lá. Um permanente. Cria ondas. É um permanente. Aí, quando eu fiz, eu falei, cara, vamos fazer. Mas eu não acreditava que meu cabelo ia ficar. Porque eu tava com aquela máxima de que não vai dar. Entendi. Quando ele levantou o meu cabelo, assim, eu olhei no espelho, eu falei, cara, eu abri um olhão, assim. E aí eu cheguei em casa com o cabelo. Minha mãe me olhou e falou assim, tipo assim, tipo assim, não é que rolou? Ela conseguiu. Né? Mas aí, depois de um tempo, eu fiquei mais ou menos 1 ano fazendo isso. Mas aí, depois de um tempo, eu não tava, já comecei a ficar incomodada de novo. Por quê? Porque o permanente ficava de um jeito nas pontas e na raiz era outra. Entendi. Na raiz crescia o meu cabelo mesmo. Aí eu comecei a ficar incomodada com isso, porque meu cabelo continua. Falei, não. Aí eu parei com o permanente, trancei meu cabelo.
Em 2013, eu deixei o grupo de pesquisa e extensão porque eu fui chamada para trabalhar na Fundação Roberto Marinho, no projeto A Cor da Cultura. E aí eu fui formadora da cor, eu e meu esposo. Então, nós dois fomos formadores da Cor da Cultura e a gente foi para Porto Alegre fazer formação com professores lá. E aí, nessa formação, antes da gente ir para Porto Alegre, a gente foi para Teresópolis, ficamos lá confinados num hotel por 7 dias para poder entender a formação e entender como que a gente ia fazer isso com os professores, pro lugar onde a gente iria. E aí lá eu conheci uma pessoa maravilhosa que chama Nelly, ela é lá de Curitiba, e ela desmanchou as tranças e falou assim, tá na hora de você se aceitar como você é. Ela foi desmanchando meu cabelo e foi conversando comigo, a gente foi conversando, eu fui me fortalecendo de que eu tinha que continuar com aquele cabelo, com o meu cabelo do jeito que ele é, sem química. Mas a essa altura, aí, como é que tava, assim? Tava ainda daquele jeito que você não queria? Então, ele tava começando, o black tava começando a ficar grande e tinha só um pouquinho do permanente ali. Tá. Aí, em 2013, eu fui no Beleza Natural. E no Beleza eu cortei tudo que tinha do permanente. Ficou pequenininho o meu cabelo. Mas a partir dali ele começou a crescer legal. Só que aí, o tempo do Beleza Natural começou a não dar certo também. Porque eu comecei a ficar incomodada, porque o Beleza Natural trabalha, assim, com todo respeito a todas as pessoas que vão ao Beleza Natural, mas para mim não deu, a partir do momento que eu cheguei à conclusão de que a lógica do Beleza Natural é para fazer o cabelo cair. É para fazer o cabelo balançar. Ah, entendi. Depois de um certo tempo, é que agora eles inventaram um tal de Volume Mais. Para fazer o cabelo balançar. Entendi. E então, assim, a gente sabe que essa coisa é uma coisa meio que das pessoas que têm o cabelo ondulado, que têm o cabelo liso, que balança, né? Entendi. E aí eu comecei a ficar incomodada porque a química começou a ficar pesada ao ponto de fazer meu cabelo minguar. E eu queria que meu cabelo crescesse e tivesse volume. Parei cheio. Com Beleza Natural. 2014, conheci Marília Gabriela. E aí, nossa, na verdade, de segunda-feira. Exatamente. E aí tudo mudou, porque o universo paralelo se abriu novamente diante de mim. Eu falei, caraca, onde que eu estava que eu não conhecia essas pessoas antes? Aí eu fui conhecendo um monte de gente que trabalha com produtos de cabelo. A Marília já trabalhava com produtos de cabelo. Hoje ela tem uma linha de produtos certificados pela Anvisa, uma linha de shampoo, condicionador, um gel maravilhoso. Tudo dele é maravilhoso. Agora ela lançou um outro shampoo que é feito com produtos naturais, como a melaleuca, que são excelentes para poder higienizar, limpar bem o cabelo. Enfim, ela vai falar disso segunda-feira. Eu vi que ela tem um monte de ferramentas, assim, né? Os cremes, os produtos parecem ferramentas dela. Eu achei muito interessante as fotos dela, assim. Sim. Então, assim, ela tem... E a gente trata... Aí eu descobri que não existe essa coisa de cabelo enjoar de creme. Eu uso os produtos da Marília já tem 1 ano. Desde quando ela lançou, eu uso os produtos dela. E o meu cabelo segue sendo. Gente, até você falar agora, eu achava que o meu enjoava também. Não existe isso. Não existe isso, definitivamente. A gente fala costuma, né? Não existe isso. Não existe isso. A questão é como você cuida do seu corpo. Isso que vai influenciar o crescimento do seu cabelo e como o seu cabelo vai ficar. Entendi. É aquilo, o cabelo é órgão. Gente, entendeu? Eu gostei dessa frase. Gostei muito disso dela. Então assim, a partir do momento em que eu parei e comecei a cuidar do meu cabelo com a Marília, aí eu tirei completamente. Aí agora sim, eu posso dizer que 2020, final de 2019, acredito eu, 2018 para 2019, é que meu cabelo saiu toda a química que tinha. Demora, inclusive. Isso é um processo que demora. E aí agora meu cabelo não tem química nenhuma. E a Marília não trabalha com isso. A Marília trabalha com tratamento. Né? Quando você vai lá, ela vai lá para fazer... Você vai lá para fazer um ozônio, que ela usa ozônio no cabelo. Você vai lá para fazer uma série de coisas. E aí,
Em 2017, eu tomei coragem para fazer a trança com um alongamento. Carol, rapidinho, só para eu responder a Neise aqui, ela já mandou várias mensagens. Beijo, Neise. A Neise é aqui de Rio Bonito. Ela mora lá na Alemanha. Você sabe quem Conheço é Neise? Neide. Então, Neise está perguntando quem é Marília. Marília é uma cabeleireira de Carol, né? Que tem um centro Terapeuta de capilar. terapeuta capilar. É isso que eu ia falar. É centro de terapia Capilar. mas tem mais nome. Tem mais nome, eu não me lembro agora. Mas Ela... ela é especialista em cabelos afronegroides. Ela só Isso. trabalha com cabelos crespos, enrolados, é só com isso. E eu vou entrevistar ela na segunda-feira. E aí ela vai falar exatamente dessa parte técnica, prática, assim, do cabelo crespo. Tá bom? Mas aí prossiga. Isso. Bom, e aí assim, aí desde então eu sigo com isso. Vale dizer que nesse processo, minha mãe parou de alisar o cabelo, minha filha também, porque minha filha a gente chegou a levá-la aqui em um salão e outro tal, mas também resolveu parar. Né? Ana, pra quem não sabe, é linda, filha de Carol. É uma bonequinha, gente. Uma coisa fofa. Ela tem uma cara assim de... eu nasci assim, sou maravilhosa, vocês pobres mortais que se lasquem aí, porque eu sou linda. Gente, assim. ela tem uma cara linda. Deixa eu voltar. Ana também chegou a fazer algum tipo de química no início? Fez há mais ou menos 8 anos por aí, ela fez. E aí também a gente chegou num ponto que não estava dando certo. E aí chegou no limite. O que ela estava achando? Ela queria também que o cabelo balançasse. Ah, tá. Mesmo ideal, né? Mesmo mas aí eu seu não estando. Mesmo o meu não estando. Mas isso é muito difícil, Lívia, porque o que está ao nosso redor, essa questão da representatividade, nesse sentido, né? A gente não se vê. A gente não se vê agora com um pouco mais de frequência. Mas a gente não se vê estampado nos livros didáticos, agora que a gente está vendo com mais frequência. Mas a gente não se vê representado nos lugares de privilégio, nos lugares tidos como lugares assim reconhecidos, a gente não se vê. Em todos os lugares. Exatamente. Então não existe essa equidade de visibilidade, entende? Tanto que existem as ações afirmativas. As ações afirmativas existem para isso. Para exatamente acontecer essa equidade onde não tem, que é em quase todos os lugares. Porque a Coalizão Negra por Direitos, que a coalizão, ela reúne mais de 200 entidades do movimento negro do Brasil inteiro. E a Coalizão Negra, ela vem trabalhando com incidências no Congresso Nacional desde 2019. Agora ela está fazendo um trabalho, inclusive, muito forte, do Tem Gente com Fome, né? Ajudando a população negra e pobre, favelada, nesse período de pandemia de Covid-19, porque sabemos que a população negra é a população que mais morre de Covid-19. Além dela ser a que mais morre por ação policial, também é a que mais morre de Covid-19. Então, perdi aqui o fio, eu estava falando. Tanta informação que roda na cabeça. Eu estava falando da coalizão. Da coalizão, é a entidade que, junto com o Congresso que você falou? Sim, mas eu ia fazer uma conexão com a coalizão e ia falar sobre a questão da minha filha. A Coalizão Negra diz o seguinte: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, enquanto a sociedade não reconhecer que o racismo é o que estrutura as nossas relações e é o que estrutura essa sociedade, a gente vai continuar, assim, caminhando em passos de formiga, às vezes. Então, essa questão do racismo, ela é muito forte. E mesmo eu e meu esposo trabalhando com relações raciais, meu marido trabalha com relações raciais há mais de 30 anos. Então, mesmo assim, para minha filha foi um processo difícil também. Hoje ela consegue, numa boa, falar, não, agora ela cortou o cabelo e tal, fez aquele corte aqui assim, mais baixinho, igual o corte que eu fiz quando a gente se casou, quando eu me casei.
Então, menor aqui embaixo e maior em cima. Isso, maior em cima. Agora ela quer fazer um corte mais radical, quer pintar e tal, descolorir, porque dá para fazer isso com cabelo crespo também. Sim. Então, mas o cabelo crespo ele é versátil, né? Existe muita versatilidade, existe muita coisa. E aí eu até gravei um vídeo recentemente para mandar lá para os meus alunos, porque a gente está trabalhando remotamente lá em Niterói. E aí falar isso, né? O seu cabelo já te bateu? O seu cabelo já te xingou? O seu cabelo já te olhou esquisito? Então seu cabelo não é ruim. Se a resposta é não, seu cabelo não é ruim. Entendeu? Adorei esse afirmativo. Para falar sobre isso com os meus alunos, né? Porque não dá pra gente aprofundar tanto, porque são crianças pequenas. Sim. Mas desde muito pequenos eles sabem muito bem como se comportar. Eles sabem que existe diferença de tratamento com a pessoa negra e a pessoa branca. Existe tratamento, por exemplo, um aluno me confrontou. Um aluno falou, tia, por que você tem um cabelo feio desse jeito? Né? Que idade? Então aí, 4 anos. 4 anos. Pois é, então assim, as crianças já sabem muito bem. Então assim, não vou falar de racismo com os pequenos porque é um assunto muito pesado. Pesado? Oi? De forma nenhuma. Trabalhei com... Exatamente. A mesma coisa dizer que não precisa falar de racismo porque nós somos todos iguais. De forma nenhuma. Nós ainda somos colocados em lugar de subalternidade. Apesar da escravização de pessoas, apesar disso ter terminado, a gente ainda não é livre. Não. Por isso, agora, sobre essa questão do cabelo, sobre o que aconteceu no Big Brother e tal, eu vi várias declarações de várias pessoas, de youtubers negros e negras e tudo mais. Mas, assim, tem horas que a gente cansa, sabe? A gente cansa, porque a gente cansa de falar sempre a mesma coisa e quando a gente abre a boca para falar, dizem que é mimimi. Por outro lado, a gente também cansa porque, assim, você, pessoa não negra que está me vendo agora, você pode se sentar na cadeira da sua casa e dedicar minimamente 1 hora do seu tempo para acessar lá a Cielo, para acessar o Google Acadêmico, por exemplo, e baixar um texto da Nilma Lino Gomes, da Petronília Gonçalves, do professor Kabengele Munanga, da Lucimar Rosa Dias, do Renato Nogueira, do Alexandre do Nascimento, da Caroline de Souza do Nascimento, da Elisa Oscar, de tanta gente, do Amaury Mendes, do Ivanir dos Santos. Todas essas são pessoas negras que tratam de relações raciais, que falam do que é racismo, do que é preconceito, do que é discriminação, do que é descolonizar o pensamento, o que é descolonizar a sua ação. Então, dá para você fazer isso. Em 1 hora você consegue ler um artigo de 10, 15 páginas, onde rapidamente eles vão falar sobre algum assunto que vai te ser útil. Então, assim, mas tem isso horas quando a pessoa quer aprender. Quando a pessoa quer mudar sua mente. Essa uma das questões do racismo é isso, é o desprezo. É o desprezo pela pessoa negra e é o desprezo por tudo aquilo que envolve essa pessoa negra. Por toda a história, por toda a trajetória. Racismo em si, né? É o desprezo. É uma das características muito, muito fortes do racismo, principalmente agora que a gente viu várias situações de desprezo pela pessoa negra, desde George Floyd até a questão do menino Miguel, lá no Nordeste, né, que caiu lá do 9º andar, fruto do desprezo da empregada, da patroa. Né? Enfim, o caso do João, lá no Carrefour, em Porto Alegre. Enfim, a gente tem... E não são casos isolados. Isso são aqueles que ganham a mídia. Aqueles do dia a dia, a gente não sabe. Mas rapidinho, Carol, eu ia comentar uma coisa. Me chamou muita atenção o fato, você falando da caminhada de descobrir pessoas que cuidassem do seu cabelo, que fizessem, participassem da sua trajetória com o seu cabelo de descoberta, talvez, né? Não sei se eu posso falar descoberta, mas acho que... Sim, podemos considerar. Né? Você imagina, assim, eu tô
tô tentando imaginar isso. Você, acadêmica, no meio de pessoas que estão imbuídas num mesmo propósito da questão do racial e tal. Ou seja, o que eu estou dizendo é para você, de repente, foi até mais fácil, não sei se eu posso dizer, de encontrar pessoas que cuidassem do seu tipo de cabelo. Claro, você teve que sair de Rio Bonito para encontrar essas pessoas, mas assim, eu fico pensando em pessoas que não têm esse tipo de oportunidade e realmente continuam naquele ciclo vicioso porque não tem quem cuide, não sabe como é que faz, ouve frases do tipo meu cabelo não enrola, algo desse tipo, e não consegue digerir isso. Pessoas que talvez o cabelo ela possa ganhar uma autoestima, uma vida diferente, mas como é fruto do meio, não consegue isso. E isso, eu acho que isso é uma forma de racismo, ou eu tô errada, tô doida. Não, assim, tem várias coisas envolvidas, né? Porque quando você falou de representatividade, veja quantas coisas a gente falou aqui. Sim. Não tem como falar de representatividade do cabelo crespo sem falar de racismo, sem falar de tantas coisas que envolvem isso. É um conjunto de coisas, né? Sim. A Neuza de Souza Santos, lá no livro Tornar-se Negro, ela diz o seguinte: a gente não nasce negro e negra. A gente se torna. A gente se torna na medida do processo. Uhum. Infelizmente, aqui em Rio Bonito, a gente não tem, bom, pelo menos eu não tenho conhecimento de uma pessoa que trabalha dessa forma. Uhum. Talvez a gente precise aí de pessoas que queiram se formar. A Marília, inclusive, trabalha com workshop sobre isso. Olha que legal. Ela está formando pessoas. Ela está formando pessoas e ela está enviando produtos dela para outros estados. E também para Portugal, inclusive, Lisboa, já chegou produtos dela lá. Então, ela está se expandindo esse negócio dela que é tão abençoado, que abençoa tanto a nossa família. Sim. Então, assim, talvez o que a gente precise é de pessoas que... acho que o primeiro passo, Lívia, é essa questão do se reconhecer. Eu vou me reconhecer nesse processo para poder reconhecer o outro e aí sim começar a trabalhar positivamente, trabalhar para a construção dessa identidade positiva. Uhum. Eu acho que, eu penso que quando a gente trata dessa questão, assim, para essas pessoas que não têm acesso, para essas pessoas que estão distantes da região metropolitana, como nós aqui, com pouquíssimos recursos, que a gente precisa de formação. Sim. Né? A gente precisa de formação em todos os aspectos. A gente precisa de formação que seja política curricular, né? A gente tem a Joana Elisa Oscar, é uma grande amiga. A Joana, ela é hoje ela é superintendente, hoje ela está na gerência de relações étnico-raciais na Prefeitura do Rio. Né? E a Joana já conseguiu grandes feitos na Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio tem mais de 1.500 escolas. E ela já conseguiu que fosse colocada em portaria, publicada em diário oficial, uma política curricular. Uma política curricular de que todos os currículos de todas as escolas da rede municipal do Rio precisam implementar relações raciais. Quando você diz implementar relações raciais, para quem é leigo, inclusive para mim, me dá exemplo disso. O que uma criança, um adolescente vai ver na sua grade curricular nesse sentido diferente do que é hoje? Ela vai estudar questões para além da escravização de pessoas. Tá. Né? Ela vai estudar além disso. Ela vai estudar a contribuição dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas na construção dessa sociedade. Ela vai estudar, ela vai entender que não foi escravização de pessoas, não foi só força física que foi escravizado, mas o intelecto que foi escravizado. Mas como assim o intelecto foi escravizado? Vamos dar um exemplo bem rapidamente. Lá em Ouro Preto, você tem as igrejas
você tem as minas de ouro. Então, quem foi que cavou aquela mina? Foi um africano. Mas esse africano, ele não foi retirado aleatoriamente de qualquer lugar, de qualquer reino lá do continente africano. Ele foi retirado de um lugar específico que sabia, que tinha expertise de encontrar o ouro. Ele tinha experiência no assunto. Ele tinha experiência e sabia como encontrar o ouro. Então tá, e aquelas igrejas maravilhosas lá de Ouro Preto? Quem construiu? O saber da arquitetura é um saber do africano que veio e foi escravizado. Veio não. Ele foi retirado, ele foi sequestrado de forma violenta, de forma arbitrária, de forma dolorosa do seu lugar para ser espalhado pelo mundo inteiro e ser colocado em condição de escravidão. Então, assim, não existe escravo, porque ninguém nasce escravo. Sim. Existe escravizado. E aí isso é quando eu falo de descolonizar o pensamento, é isso. Entendi. É essa forma de você falar, de você usar outros termos. Porque a gente não pode tratar com naturalidade, a gente não pode naturalizar a violência que foi a diáspora africana. Sim, não é só a história. Os negros vieram para cá. Não. Os negros foram sequestrados, eles foram trazidos de forma forçada. A diáspora africana foi um movimento forçado de pessoas que foram colocadas em um lugar de subalternidade. Foram colocadas a serviço, não só de serviço físico forçado, mas de intelecto também. Então é isso. Quando a gente fala de implementar relações raciais, dessa política curricular nas escolas, é aquilo que a professora Petronila Gonçalves diz lá nas diretrizes, porque existe uma diretriz que fala como que você tem que fazer. Não é receitinha, não, mas ela faz reflexões com você que caminha para você entender o porquê de falar disso. Então, a professora Petronila, ela propõe uma reeducação das relações entre grupos raciais diferentes, que é isso. E como então, você falou, já é lei. Já tem a lei. Já é lei desde 2003. A parte mais difícil já foi feita, que é fazer a lei, que é aprovar. Exatamente. E nós somos fruto. Esse assunto, para mim, é um assunto muito caro. Ele é muito caro para o movimento negro, que vem desde muitos anos, desde sempre, falando que o racismo ele estrutura as relações e ele é estrutural e estruturante. O movimento negro vem falando isso há muito tempo. Então, assim, para quem tem costume de ver aí o Silvio Almeida falando e tal, não é uma coisa do Silvio Almeida, não é uma coisa da Djamila, é uma coisa do movimento negro que vem lá de trás, que vem reivindicando política pública para nós, política pública para que pessoas negras consigam acessar lugares, esses lugares tidos, como já falei anteriormente, tidos como lugares de privilégio, né? Sim. Então, falar de representatividade do cabelo crespo tem muita coisa envolvida nisso. E quando a gente fala que é um ato político a gente tá assim, é por causa de tudo isso que a gente está conversando aqui. Quando eu uso uma camiseta como essa, por exemplo, imagine a dor, adivinha a cor, né? Aqui pra gente camiseta tá distorcida. Imagine a dor, adivinha a cor. É uma campanha, inclusive, que a Coalizão está fazendo parte. A gente recebeu essa camiseta aqui, somando esse evento por conta de toda a situação de violência policial que a população negra segue passando, independente da pandemia. Né? Então, essa campanha é para o estado do Rio ou é a nível nacional? Brasil todo. Tá. Brasil todo. Assim como tem a campanha Tem Gente com Fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Que é um trecho do poema do Solano Trindade, onde a campanha está sendo estendida aí para o Brasil todo para alcançar mais de 200 mil famílias que não tem nada nesse período aí de pandemia. Sim. Então, assim, quando eu uso um brinco como esse, que é da Michele, a Michele da Boutique de Crioula. Tem alguém falando alguma coisa aqui, Neise. Neise, ela vai ter que sair. Já é uma hora lá. Beijo, Neise. Depois ela assiste aqui. Então, quando eu uso
esse brinco aqui do continente africano, que é da Michelle, lá na boutique de crioula de São Paulo, que é um brinco de acrílico, que ela e o Ah, é marido dela acrílico. Eu ia fazem, perguntar isso, qual o material? é acrílico. Então, quando eu uso um brinco desse, quando eu prefiro deixar meu cabelo dessa forma, fazer com que o meu cabelo fique dessa forma, são atos políticos, são atitudes políticas. Ah, eu não gosto de discutir política, não. É ruim, hein? Tudo que você faz é. Deveria, inclusive, porque a gente vota de 2 em 2 anos, a gente tem que votar. Então, vota como? Então, assim, Passa uma coisa assim? Política é então, mais do assim, que eleição. É muito muito mais que isso. é um modo de ser, de As viver, de estar relações, nessa. né? Exatamente. E Então, assim, não, é só concluir isso, assim, quando você trata de uma política curricular, é isso, não é dizer que a história não foi mal contada ou não foi contada. A história até foi contada, mas ela foi considerada por um único ponto de vista, o ponto de vista do colonizador. E aí vem e a mostrar que não é Petronília. mimimi. Exatamente. E vem a Petronília dizendo isso. Ela propõe uma reeducação das relações entre grupos raciais diferentes. Essa é a proposta da gente se reeducar. E para reeducar, tem todo esse processo aí no meio. Tem o processo de dor, tem o processo de mágoa, tem o processo de ressentimento, mas aí tem que chegar uma hora, e chega essa hora que você transforma essa dor em amor para você seguir em frente. Porque se você não curar essa dor também, você não consegue avançar. A Entendi. dor e a mágoa não pode ser motivador da nossa luta. A professora Zélia Amador de Deus, ela diz isso, a luta te ensina o caminho. Mas esse caminho precisa ser de amor, porque se não for, você não consegue avançar. Tem que curar a ferida. Eu tinha muitas feridas abertas, disse várias situações da escola que eu achava que era implicância. Até chegar na faculdade em 2010 e descobrir que tudo aquilo que eu passei na escola não era implicância, era racismo. E ninguém fez nada. Sim. Alguns até Entendeu? chamam Então, de bullying. bullying é uma coisa, racismo é Sim, outra. A gente sim. não pode Existe confundir as também. coisas. Existe também, justamente. Então, assim, quando a gente fala de implementação de política, é isso. É isso. Agora, sobre a questão do Big Brother. Então, rapidinho, deixa eu só falar desse assunto para explicar aqui. Quem não assistiu, quem não vê e tal. Eu pedi para Carol, quando eu convidei ela, eu falei assim, Carol, e eu falei no início aqui da live, que quando eu vi essa questão do Big Brother, eu já queria fazer uma live nesse sentido e peguei esse gancho. O que aconteceu? Um participante chamado Rodolfo, já até saiu do Big Brother, estava se fantasiando de Homem das Cavernas para uma prova lá. E no Big Brother também tem um outro participante chamado João, que tem cabelo crespo, é negro. E aí ele estava ajudando até o Rodolfo se fantasiar. E aí o Rodolfo falou que aí fazia parte da fantasia a peruca de Homem das Cavernas. E aí ele Sim. comparou a peruca. Era um monstro, não era? Era um monstro. Era o castigo do monstro, que ele estava se fantasiando de Homem das Cavernas. Ele e o Caio. Aí ele comparou com o João ali. O João estava do lado dele, ajudando ele. Comparou o cabelo do Homem das Cavernas, a peruca que ele estava botando, com o cabelo natural do João. E aí o João, na hora, ele pegou, ele falou que não tinha nada a ver. A Juliette tentou meio que consertar, não sei. Mas eu sei que, no final das contas, o João, assim, ele ficou sentido, ele não botou aquilo muito para fora, foi falar depois com a Camila, uma outra participante. E depois, quando esse assunto voltou à tona, o Rodolfo se justificou dizendo que não era a intenção dele ofender e falou lá, enfim. Qual é a minha pergunta para você? Uma das perguntas sobre essa questão. Eu vi muita gente debatendo esse assunto em si. De que forma?
é sempre o fato de dizer eu não tive a intenção e fazer de novo, e não tive a intenção de fazer de novo, e não tive a intenção de fazer de novo. É assim, desculpa, eu não sei se eu já tô pré-julgando a questão, mas assim, o que me parece, às vezes, é que você pisa no pé, pede desculpa e pisa de novo. Poxa, Isso é uma ação recorrente das pessoas é. não negras que têm costume de fazer isso, não foi minha intenção, e segue a vida. E aí eu ia te perguntar, você acha que isso é um desconhecimento voluntário, involuntário? Como é que você vê essa questão assim? Você consegue, você, Caroline, no seu dia a dia, você consegue ver quem fala com desconhecimento e não realmente não raciocina naquilo que está falando, ou a pessoa que fala e não está nem aí? Como é que você vê isso? É, é, é porque assim, o processo do racismo em si, na nossa sociedade, ele naturaliza as relações, ele naturaliza essa hierarquização, essa coisa assim de que tem alguém abaixo de mim, tem alguém superior e tem alguém inferior a mim. Tá. Então, o imaginário nosso, ele vai sendo formado ao longo da nossa trajetória. Vou dar um exemplo desse imaginário de como ele se forma. O pai vai com a criança no postinho de saúde, levar essa criança ao médico. No caminho, ele vê o gari, ele vê uma pessoa trabalhando numa loja de material de construção, pegando aquele, descarregando o caminhão. Ele vê mais à frente o outro gari, nesse caso não coletando lixo, mas fazendo a limpeza da calçada. Uhum. Mais à frente ele passa num restaurante, porque está na hora do almoço. Aí ele vê um garçom. E assim até chegar no postinho. Quando chega no postinho, ele tem lá, essa criança e esse pai vê a pessoa que está limpando o postinho. Aí ele abre a porta do consultório médico e aí ele vê a pediatra totalmente diferente dessas outras pessoas. É uma pediatra branca, né? Com uma outra, é uma outra pessoa. Sim. Com cabelo liso, né? Lá sei como é que é esse cabelo preto, enfim. Uhum. Então essa criança vai crescer formando esse imaginário. E aí, quando você chega num determinado momento, você pergunta assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser lixeiro, vou ser gari, vou ser... né? Isso eu escutei muito dos meus alunos. Quando a gente perguntou o que você quer ser quando crescer, ah, eu quero ser mãe. Ah, eu quero ser... né? Coisas assim. Porque quando você vai andando pelo caminho, não estou aqui desmerecendo nenhuma dessas funções. Não. Só estou querendo aqui exemplificar como é que funciona a construção desse Sim. mapa conceitual na mente dessa Sim. criança, dessas pessoas. Então Eu existe essa costumo ideia. dizer assim, a conversa aqui é de adulto. Então, assim, esse tipo de... É isso, não, você tá falando mal. Não, é conversa de adulto, tá? Não, obrigada. Então, assim, esse ar de superioridade, inferioridade que o racismo traz, ele é muito forte, ele mexe com o consciente e com o inconsciente, a ponto de você achar que, eu não tive a intenção de fazer isso não, né? Pode até ser que não tinha intenção, mas hoje, no momento em que a gente vive hoje, a gente tem várias contribuições de pessoas de dentro e de fora da universidade, de pessoas dos movimentos sociais, que falam constantemente sobre como que determinadas formas de falar faz com que a outra pessoa alcance a outra pessoa de forma negativa. E o racismo é assim, ele te pega desprevenido. Né? Tô até com uma reportagem aberta aqui da BBC News falando sobre os efeitos do racismo nas crianças. Uma delas é essa, de você estar armado sempre.
mas tem hora que a gente cansa, a gente não consegue estar, né? Aqui em Rio Bonito mesmo, em uma das farmácias aqui de Rio Bonito, uma vez eu fui comprar umas coisas, eu tava de chinelo de dedo, de bermuda, de camiseta, tava calor. Aí eu fui passar meu cartão, tinha uma senhora na minha frente, essa senhora passou com as suas mercadorias, pagou com cartão de débito, porque eu ouvi ela dizendo que era débito, foi embora. Quando eu fui passar o meu cartão, dizendo que era débito, me pediram a minha identidade. Aí eu falei, peraí, você está duvidando que tem dinheiro na minha conta ou você está duvidando que esse cartão não é meu? Por que a senhora que passou na minha frente passou com cartão com uma compra no débito e não precisou apresentar identidade e eu preciso? Eu não tinha pensado nas duas opções. São duas opções. Pois é, são duas opções. Nesse dia eu estava armada. Mas nem sempre a gente tá. Sim. Que foi o caso do João no Big Brother. Sim. Então ele não revidou imediatamente. Sim. Ele falou depois e isso doeu depois. Tem hora que dói depois mesmo. Mas assim, pode até ser que ele teve uma educação, ele é bronco, o Rodolfo, né, que fez o negócio, ele é bronco, ou porque ele teve uma educação, lá sei. É aquilo. A gente quer falar de outras coisas. A gente não quer mais ficar falando sobre isso. Porque isso não é problema nosso. A gente tem pessoas brancas, parceiras, que caminham ao nosso lado. Porque é isso também. Eu posso imaginar o que você está passando. Não, você não pode imaginar. O que você pode fazer é caminhar do meu lado. Sim. Não, essa história de que, não fala... imagina se você estivesse no lugar do outro, você gostaria de ouvir? Não dá para imaginar, porque... por exemplo, a história que você contou do garoto sendo levado no postinho, é uma construção de vida que você não consegue se colocar no lugar do outro. Você não sabe como é que é viver na pele do outro, porque é um ditado antigo, mas só quem sabe a temperatura da panela é a colher que mexe. Só. Mas ninguém. O máximo que pode acontecer é caminhar do lado. Sim. A gente tem hoje pessoas brancas, parceiras, que estão ali do nosso lado, caminhando junto, lutando junto. Mas assim, é aquilo que eu falei antes. É aquele tempo que você fica na rede social, que você pode sentar e procurar um artigo lá no Google acadêmico. Ou você pode colocar lá racismo, movimento negro, você vai ver um monte de texto de pessoas que falam sobre isso, você vai entender um pouco o processo. Ou um vídeo no YouTube. Se você está com dúvida de alguma coisa, assim, que de repente você não encontra, pergunta. Não é feio dizer que não sabe. É feio falar, errar e depois falar se eu não sabia. Como se você fosse uma ameba e não tivesse condição de aprendizado. E como se também você tivesse desligado e desconectado de tudo que está acontecendo ao seu redor. Você sabe muita coisa, mas você não sabe aquilo lá que é uma coisa de relacionamento. É aquela questão do desprezo. Do desprezo e da falta de interesse que fica, entendeu? Que aí eu não preciso discutir sobre isso. Né? Hoje a gente tem essa direção, inclusive, a nível federal. Eu não preciso discutir sobre esse assunto. Porque isso não existe. Né? Ainda tem gente que diz que não existe? Está a nível federal isso. Nós não precisamos discutir racismo em lugar nenhum. Isso é uma coisa dita a nível federal. A gente não precisa falar sobre isso, porque isso não existe. Então, tá. Tô me lembrando do fato em si. Tá. Entendeu? Então, assim, agora. É muito... Não vale a pena dar ibope para essas coisas. Não. Mas, assim, a gente quer falar sobre outras coisas. A gente quer falar sobre o processo de ser... Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar sobre, por exemplo, que a mulher negra, ela é a mais taxada. Nós, mulheres negras, nós pagamos mais impostos. Nós somos os que mais pagam impostos. Isso está lá registrado no livro do professor Silvio Almeida. Gente, que as mulheres são as que mais pagam impostos. Então, dos capítulos do livro dele, ele fala sobre
a questão do racismo e a economia. Uhum. Então, ele fala a perspectiva do direito, a perspectiva da política, a perspectiva da economia. E aí ele destrincha isso muito bem, falando sobre como que nós, mulheres negras, nós somos as mais taxadas, que mais pagam impostos. Uhum. Então, eu quero falar sobre outras coisas, Sim. entendeu? Mas aí a gente continua nessa mesma questão, porque a sociedade ainda não reconheceu isso. E aí é o que eu falo para você. Representatividade de cabelo crespo, ela tá muito profundo, sabe? Uhum. Ela não tá só na lacração, ela não tá só no lugar de fala, no meu lugar de fala. Eu tenho muitas críticas sobre isso, muitíssimas. Mas acho que isso é papo para outro rolê. Mas eu tenho muitas críticas sobre isso, sobre essa coisa de lugar de fala, porque isso é uma coisa, no meu modo de entender, no meu ponto de vista, muito superficial. Esse termo tá na moda, né? A gente precisa mergulhar mais fundo, porque essa coisa de lugar de fala acaba deixando a gente muito na superfície. E também eu acho que separa, não agrega, entendeu? Entendi. Não Aquilo que você agrega. estava falando da professora. Desculpa eu não lembrar os nomes, mas assim, da professora que você disse que se você não cicatrizar as suas feridas e caminhar com carinho, né, com amor. São várias as professoras que falam sobre isso. Lucimar Rosa Dias, a Nilma, a Petronília, enfim, várias. A Zoilda, principalmente a Zoilda Loreta Trindade, que é ela que fala sobre a afetividade, a importância do toque. Professora Eliane Cavaleiro, que fala sobre isso também. Enfim, várias. Nós temos várias, uma imensidão de contribuições para poder a gente conversar sobre isso. Então, quando a pessoa fala assim, não é minha intenção, poxa, essa pessoa estava onde? Essa pessoa está desconectada do que está acontecendo? Ou esse desprezo tão forte nessa pessoa que faz com que ela, ao invés de falar, reconhecer, que aí é aquela frase da coalizão, enquanto houver racismo, não haverá democracia, ela não existe, ela não está posta aí à toa. Porque enquanto a sociedade não se reconhecer e não trabalhar isso, e a via mais importante para essa formação é a educação, a via mais importante é a educação, é a cultura, é a saúde, porque também tem várias questões, como a violência obstétrica, por exemplo, que é uma coisa assim, muito séria com a população negra, entendeu? Eu presenciei isso quando eu tive minha filha, né? E existe um estudo sendo desenvolvido pela Fiocruz, que diz o seguinte, que na questão dos partos de cesariana, mulheres negras, elas recebem uma dose de anestesia menor, porque a justificativa é de que a pessoa negra ela é mais forte. Ela aguenta a dor. Baseado nessa construção histórica de que a pessoa preta foi escravizada, de que ela aguentou todos os grilhões, etc. e tal. Mas esse pensamento segue firme. E isso faz parte, inclusive, da violência obstétrica. Tem várias contribuições sobre isso. E eu presenciei isso. Eu presenciei uma mãe que teve o filho e que fez e ligou. E aí, quando no momento em que eles estavam fazendo esse procedimento da laqueadura, ela começou a passar mal, porque a anestesia chegou ao fim. Eles terminaram o procedimento de qualquer forma, subiram com ela do jeito que ela estava no centro cirúrgico, não trocaram nada, deixaram para fazer isso lá em cima. A pressão dela foi a 6, ela quase foi a óbito. Porque a anestesia dela acabou antes do prazo. Eu vi isso acontecer. Mas ela tá bem hoje? Como é que foi isso Bem. Eu até encontro com ela de vez em quando aqui e tal. Principalmente no período escolar, eu encontrava muito com ela. Mas a gente nem se fala, não, mas eu lembro dela. Sim. Sei que me marcou muito o rosto dela e tudo mais. O caso marca, né? E eles pediram pra gente sair do quarto, né? E eles ficaram lá com ela, subiram para não acontecer nada pior lá embaixo. Se acontecesse alguma coisa com ela, acontecia lá em cima. Então, assim, a violência obstétrica com a mulher negra é um negócio muito sério.
Muito séria. Eu nunca Que tinha a gente ouvido não falar nisso, discute. Carol. Existem doenças que são específicas da população negra, não é só anemia falciforme, não. Não é só anemia falciforme. A diabetes, a hipertensão são questões, doenças específicas da população negra. E tem medicações, por exemplo, que não são próprias para a pessoa negra tomar. Captopril é uma delas. Captopril dá reação nas pessoas negras. Eu sei porque toda a minha família tomava e ninguém deu certo com essa medicação. Gente. Toda minha mãe, minha avó, os irmãos da minha avó, todos negros, todos passavam mal. Até que um dia eu conversei com o professor Altair Lira, lá da Universidade Federal da Bahia, num congresso em 2015, que eu fui entender isso. Em 2015, que eu fui entender que existem remédios específicos para a população negra. Mas não é interessante Entende? dizer isso para todo mundo, né? Entendeu? O nosso ciclo menstrual, enfim, é papo para outro rolê. Saúde da população negra é papo para outro rolê. Saúde Mas da existem população negra, coisas. saúde da mulher negra são. Sim, sim. Porque assim, tem muita coisa que tá ali no nosso cotidiano, mas que a gente não vê, ou não quer enxergar, ou não enxerga, porque a gente não reconhece que esse racismo estrutura as nossas relações, o racismo estrutura, vou falar novamente quantas vezes for necessário, racismo estrutura as relações, ele estrutura essa sociedade, a espinha dorsal. Vou repetir o que eu falei antes, o capitalismo só deu certo às custas de escravização de pessoas. Então isso a gente precisa, nem que seja por osmose, a gente precisa entender que escravização de pessoas não foi só força física, foi intelecto. A gente precisa entender isso, porque isso é a parte da história que não foi contada. Não foi contada para mim quando eu estava na escola. Quando eu entrei na quadra de educação física, lá atrás, na antiga quinta série, hoje sexto ano, e eu fui interpelada por uma pessoa, uma criatura, que falou: aonde é que você... por que você veio descalça para a aula? Cadê o seu tênis? Cadê o seu sapato? Eu estava com tênis preto. Eram 3 turmas de quinta série. E todo mundo ouviu aquilo e riu da minha cara e ninguém fez nada. Eu fiquei anos com essa ferida aberta. E eu só fui voltar nessa ferida. Não, foi uma aluna, foi uma estudante, uma colega de turma. E a professora não fez nada? Ninguém fez absolutamente nada. Todo mundo riu de mim e ela se sentiu autorizada a fazer isso. Porque é isso que acontece. Quando uma pessoa age com discriminação, ela discrimina a outra e as pessoas riem, o que significa esse riso? E essa discriminação pode ser por qualquer coisa. Sim. Seja por raça, gênero, religião, qualquer coisa. Sim. Se ela faz e ela ri e ninguém faz nada, ninguém interfere, ela se sente autorizada a fazer aquilo em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa. Ela ganha poder. Então aí é o nosso papel. Exatamente. É o nosso papel. É o nosso papel como educador, como qualquer coisa que a gente seja, é o nosso papel interferir. Falar: não, peraí, vamos voltar a fita aí. Né? Ficar então, armada, assim, mas para educar, digamos assim, seria para ensinar, né? Sim, a gente precisa esse caminho de ser educador, né? Como a Petronília também fala, né? Que educar é como conduzir a própria vida. Então, assim, esse é o processo, né? Seja para falar de LGBTfobia, de racismo, de sexismo e de tudo mais, isso se dá nessa caminhada, nesse processo, e a formação ela é muito importante. A gente conta com a educação, que é talvez um dos lugares mais importantes onde a gente trabalha com isso. Em falar em educação, eu preciso dizer que eu e meu esposo, a gente está com uma turma, nossa primeira turma. Sim, a gente é um sonho dele que acabou se transformando meu, e é um curso de educação das relações raciais, né, educação infantil e fundamental 1. Então, a gente está com uma turma de 37 pessoas. Mas e está sendo qualquer um pode online fazer, ou qualquer um. É isso que eu ia fazer o comentário. Formação.
a maioria das pessoas são professores desse nível de ensino de educação infantil Fundamental 1. Tá. Mas nós temos também mães de alunos, mães de estudantes que querem saber um pouco mais e querem Sim. saber como lidar com o seu filho Sim. e como lidar quando essa situação acontecer na escola que o filho estuda, por exemplo. Então, tem mães que fizeram o nosso curso. A gente não é de universidade, é nós por nós. Uhum. O NEAB, onde Jango, o NEAB é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, onde Jango é uma palavra do centro do continente africano e significa casa de conversa. Então, o NEAB onde Jango, que o meu esposo é o coordenador, ele é cadastrado lá no CNPq, que é lá o centro de pesquisa, né? Ele tem esse cadastramento lá, tudo direitinho, e a gente está oferecendo esse curso. Como nós não somos de universidade, a gente precisou cobrar uma taxa de inscrição, por conta de todo o trabalho, de todos os equipamentos que a gente teve que adquirir, sim. enfim, para poder fazer o melhor. Né? Então, nós estamos dando aqui o nosso melhor. Meu esposo trabalha com a parte teórica, mais aprofundada, mas nada acadêmica, assim, é acadêmico no sentido de produção do conhecimento, mas é naquela linguagem do papo reto, possível, aberta, entendível. Ótimo. Né? E eu trabalho com atividades. Então, são aquelas atividades, assim, não é receitinha, não, porque o nosso propósito é fazer as pessoas darem seus voos e despertar sua criatividade para voar. Show. A gente traz aqui algumas experiências e tal. Ontem, por exemplo, são aulas intercaladas. Tem dias que Alexandre dá aula, tem dias que eu dou aula. Tá. E aí ontem foi meu dia. E ontem nós fizemos essa bonequinha aqui que chama Abayomi. Você fez, costurou? Então, essa boneca não é feita costurando. Ela é feita com nós. E quem fez foi minha filha. Aí já facilita pra minha vida. Porque Essa aqui se for foi feita com a costurar, minha tô filha. ferrada. Que máximo! Então, Abayomi significa encontro precioso. Eu usei a história, eu e a minha colega, porque em Niterói a gente trabalha com 2 professoras na educação infantil, 2 professoras regentes, e eu e a minha colega, a gente fez uma aula um dia falando sobre a Abayomi. E aí a gente usou a Abayomi para falar sobre diáspora africana, com crianças de 4 anos. Então não pense vocês que falar de escravização de pessoas é algo pesado para crianças, porque eles entendem muito bem, tá? Falamos com eles sobre a diáspora africana através dessas bonecas. Por quê? Vou falar rapidamente sobre a Abayomi. A Abayomi o que acontece? Na diáspora africana, que foi esse movimento forçado, de retirada forçada de pessoas, retirada violenta e dolorosa. Sequestro, e essas pessoas foram sequestradas e jogadas dentro de um navio. E ali se misturavam as etnias, porque no continente africano tinham reinos, muitos reinos, que falavam idiomas diversos. Então eram muitas etnias todas juntas de uma vez. Muitas crianças foram separadas das suas famílias. E aí, para amenizar esse tremendo medo e dor e insegurança, as mulheres rasgavam partes da sua roupa e faziam essa bonequinha Abayomi. A Abayomi, ela não tem rosto. Por quê? Por causa das várias e diversas etnias que tinham ali. Entendi. Então, e também tem um outro dado também, que até foi uma contribuição de uma das participantes do curso, né? Que fala que a Abayomi significa presente e encontro precioso. Por que encontro precioso? Porque muitas crianças conseguiam depois encontrar seus familiares por causa da bonequinha. Olha! Essas crianças que cresciam, que se tornavam adultos, conseguiam reencontrar seus familiares muitos conseguiram por causa da bonequinha. E é uma bonequinha feita assim de forma, são só nós, não sei se dá para ver muito bem por causa do tecido preto, mas é aquele nó que você dá naquele pacote de pão
Uhum. Sabe aquele nozinho? Então, ela é feita com esses nós. E ontem, nossa turma, nós fizemos essa Biomi. E tem sido encontros muito preciosos, onde eu tenho aprendido pra caramba. Onde eu sento aqui depois que a aula acaba. Ontem eu e a Alexandra ficamos aqui no quarto até, sei lá, meia-noite, sei lá, conversando sobre a aula, revendo o conteúdo, falando, cara, tem que fazer mais, tem que estudar mais, socorro, não tem nada. Meu Deus! E assim, eu tenho pouco tempo de estrada, de sala de aula, tenho pouco tempo. Tô vendo aqui a Valesca. Valesca, linda! A Valesca tá na turma, inclusive. Ah, que legal. A Valesca é professora de educação infantil de São Paulo, assim, uma Ah. pessoa muito importante na luta Olha, contra o estamos racismo, interestaduais. trabalha num pré-vestibular, né, e tal, e formando pessoas. Valesca é uma pessoa que a coalizão permitiu que conhecesse, permitiu que eu encontrasse. Em 2019 foi feito o primeiro encontro da Coalizão Negra por Direitos, foi um encontro internacional, e Ela aí tá falando foi que a as aulas coalizão foram que permitiu. maravilhosas. Tem sido maravilhoso esse encontro. A Valesca traz excelentes contribuições para o nosso curso lá, é muito legal. Pô, tá sendo assim, irado mesmo a experiência, porque a gente está aprendendo muito Uhum. e, E aí, e assim, está sendo. Ah, diga. quem quiser, essa turma tá aberta? Vai ter uma próxima? Como é que funciona? Essa turma está em curso. A gente vai abrir uma nova turma em junho, no meado de maio, início de junho, a gente deve abrir uma nova turma. E como é que faz para se Aí, inscrever, para pagar, para então, entrar? a gente tem um NEAB, a gente tem um arroba do NEAB, depois eu posso passar para você, que é o NEAB onde Django, que é onde a gente coloca as nossas informações. Tem poucas postagens, só tem 3 lá, porque a gente está em construção. Tá. E eu tô fazendo tudo, assim, eu que faço as artes, eu que tô fazendo as coisas. Porque, assim, é mais até pelo meu esposo. Meu esposo tem mais de 30 anos trabalhando com relações raciais. Meu esposo é um dos criadores do pré-vestibular para negros e carentes, que é o PVNC. E esse Que pré-vestibular, massa. ele foi uma coisa que formou, assim, um pré que formou muitas pessoas. Inclusive, hoje a gente tem como âncora da CNN a Luciana Barreto, que foi aluna do meu esposo. Que A gente legal. perdeu, a gente perdeu, infelizmente, há mais ou menos 15, 20 dias, o Sandro Lopes, que foi também aluno de Alexandre. Sandro Lopes tinha 41 anos e ele foi acometido pela Covid-19. Ele, na demora da transferência de um hospital para outro, ele veio a óbito, porque passaram 2 pessoas na frente dele, com certeza com a justificativa de que ele aguentaria, Ai, gente. né? E aí você tem isso, e aí nós perdemos Sandro Lopes. Sandro Lopes é professor, trabalhava no Instituto de Belas Artes da Rural, lá em Seropédica. Sandro Lopes foi ilustrador do Nani Nilo, um livro de educação infantil, que é uma série de livros junto com o Renato Nogueira. Um livro que eu trabalho constantemente com os meus alunos, trabalho nas formações com professores. Uma série de livros muito importantes, e ele fazia um trabalho maravilhoso, como O Que Querer, que era um projeto dele e da esposa, Flávia. Enfim, nós perdemos um cara potente por conta da Covid-19. Então, assim, pessoas como o Sandro, pessoas como a Luciana Barreto, são pessoas que, desculpa, passaram pelo pré-vestibular para negros e carentes. Então, assim, meu marido participou da escrita do manifesto em favor das cotas, entregue nas mãos dos responsáveis na época. Foi até a presidência da República para entregar esse manifesto, ele contribuiu para a escrita desse manifesto. Meu esposo também contribuiu para a escrita do plano de implementação das relações raciais, também contribuiu nessa escrita. Então, assim, diante de toda essa contribuição, cara, é um desperdício essa pessoa ficar aqui do meu lado, dividir compartilhar o mesmo metro quadrado e a gente não fazer nada. Ficar com esse Não que ele não conhecimento tenha todo para feito. si, gente. Não que ele não tenha feito, ele fez e muito, mas eu sempre falo para ele que ainda tem mais para fazer. Sim, sim. Então tá. Então eu Ainda tenho que há anotar muito o que fazer. eu tenho que anotar o site e aquele. Você falou logo no início da live.
Me manda depois uma mensagem com o nome do livro e o autor ou a autora, acho que era uma autora que você falou, para eu poder Te botar. mando, te mando do Carlos Moore, te mando as referências que eu falei aqui de alguns textos, de algumas pessoas que falam sobre o tema. Tá, e eu Te vou botar mando o também a site. referência do NEAB e tem o site do Onde Jango, que é ondejango.net, aonde tem lá o time Onde Jango, quem nós somos. Nós somos um grupo de 8 pesquisadores e pesquisadoras. Inclusive tem uma pesquisadora que mora em Londres, que é a Cideise. Cideise trabalha com desigualdade racial no mercado de trabalho. Ela tem uma pegada mais para o mercado, também uma pessoa que seria excelente para poder você fazer uma Show. live ou mais uma Muito. sugestão. Show. Cideise trabalha com isso. Tem a Marisete, que é minha amiga, minha companheira de trabalho. A Marisete é hoje mestranda do Instituto de Estudos Africanos em Lisboa. Ela passou lá em primeiro lugar na seleção do mestrado, está como estudando, né? Está indo para a segunda etapa de escrita da dissertação dela, é minha amiga de trabalho e também pesquisadora. Tem o professor Jorge, que está aqui pertinho da gente, ele é de Macaé, também trabalha com isso. O professor Júlio, que trabalha mais com a matemática, com a etnomatemática. Enfim, tem o Henrique, que é meu primo, que é daqui de Rio Bonito, professor de História. Tem Gessiane, que é quilombola, do Quilombo da Rasa. Para quem não sabe, nós temos um quilombo Aonde? muito perto da gente, Rasa fica em Búzios. Ah, Né? Búzios. Então, Já ouvi aquelas falar. terras ali, né, da Baía Formosa, foram mares que receberam muitos navios, principalmente quando o tráfico negreiro ele se tornou ilegal, então os navios atracavam ali, né? Então, Gessiane é descendente direta, né, remanescente de Quilombo da Rasa. Então, assim, nós temos um time Poderoso. muito legal, de experiências diversas. A gente vai lançar uma publicação no ano que vem, do nosso grupo dos pesquisadores, e a gente lança esse ano uma publicação do Onde Jango também, mas é uma Show. publicação de textos de pessoas que participaram do Congresso dos Pesquisadores Negros, que foi no Espírito Santo. E o meu esposo e eu, e o Jorge, nós coordenamos um GT, um grupo de trabalho, e aí nós reunimos aí mais ou menos uns 15 ou 10 artigos que foram apresentados nesse congresso. A gente vai lançar no segundo semestre. Já foi para a editora, já está lá, e em breve ele sai, em breve eu dou notícias. Tá. Vamos fazer. Fala. Mas é isso, acho que acabei o informe. Tá. A hora já está avançada aqui, meu Deus, eu não sei o seu teto, socorro. Deixa eu te dizer. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar no site e aí você me dá 3 referências de livros. Tá. Pensa em 3 referências que as pessoas que querem se informar sobre o assunto não querem ficar nessa desculpa de que, ai, desculpa, eu não sabia, ai, eu não sabia que isso ia te ofender. O mote da nossa conversa, né? Metade da nossa conversa nesse sentido. Então, vamos resumir nessas 3 referências, né? Eu vou te mandar 4 referências. Pode vou ser. te mandar 3 sobre essa coisa básica, assim, para você entender o racismo e tudo mais. E eu vou te dar uma outra referência, que é uma muito importante sobre cabelo, sobre corpo, estética. Show. Perfeito. Um texto da professora Nilma Lino Gomes, que ela é lá de Minas, e ela diz o seguinte, é um texto chamado Educação, Identidade Negra e Formação de Professores e Professoras, um olhar sobre o corpo negro e cabelo crespo. Beleza. É um texto muito importante para nós, porque ela fala sobre a tese dela de doutorado, porque ela recolheu relatos de homens e mulheres que trabalhavam em salões de beleza sobre essa questão do cabelo crespo. Show. Para discutir isso na escola. Depois ela até fez um livro sobre Betina, que foi uma das mulheres que ela entrevistou, e virou um livro infantil, uma coisa linda.
Então, uma referência que eu vou deixar para você também, que é o texto da Nilma. Então, são 4 textos Tá. e vou deixar o site do Onde Jango para mais informações da Beleza. nossa próxima turma. Tá, eu vou postar aqui porque a gente encerra e aí ela vai automático para o IGTV. Mesmo depois de ir, eu consigo editar e botar essas referências. Agora que eu estou vendo aqui a Tamires aqui, a professora Tamires, maravilhosa, que faz um trabalho incrível na Prefeitura do Rio. Professora maravilhosa de educação infantil. Grande inspiração. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Muita gente falou. E também tem uma outra coisa. Fala. E também tem uma outra coisa que eu queria, assim, fechar. Primeiro, te agradecer, porque acho que é a primeira vez que eu participo de uma live, assim, falando sobre esse assunto. É mesmo? Nunca me imaginei fazendo isso. Nunca me imaginei fazendo isso. Muito bacana essa experiência. E eu queria terminar, assim, em forma de agradecimento, dizer um texto que foi um dos vídeos que eu assisti, um dos primeiros vídeos que eu assisti, que assim, foi um texto, que foi o texto que o meu marido escreveu, foi um vídeo e foi uma música. Tudo foram dele? As 3 primeiras referências. Não. Foram as 3 primeiras referências que eu tive acesso. Eu ia falar que era por isso que você se apaixonou. Que me confrontaram, né, comigo mesma. A música foi Testando, da Ellen Oléria. O texto foi o texto dele, que eu também posso colocar aqui, que é um texto também de fácil leitura. E o vídeo foi o vídeo da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, romancista, e ela fez uma fala num evento lá nos Estados Unidos, lá em 2009, mas eu uso esse vídeo que se transformou num texto e num livro dela, que é O Perigo de uma História Única. E aí eu queria encerrar falando um trecho dele, que fala muito no meu coração e mexe muito com a minha prática. Eu sempre volto nele quando eu passo por alguma situação de dificuldade e de tipo assim, eu não posso desistir, eu preciso continuar. E o trecho dessa fala dela diz o seguinte: é impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. Todas essas histórias fazem de mim quem eu sou. Mas insistir somente nessas histórias é superficializar a minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Então, essa é a reflexão que eu deixo para mim o tempo todo, porque quando eu leio esse texto, eu leio ele para mim, porque o tempo todo a gente precisa fazer esse exercício de sondar o nosso coração e a nossa mente para ver se a gente está manifestando ali alguma prática que possa discriminar a outra pessoa. Então, eu sempre recorro a esse texto para não perder isso de vista, não perder a minha responsabilidade, o meu papel, do espaço que eu ocupo, seja ele em qualquer lugar, não é só na escola, mas principalmente nela, de que eu tenho esse papel, né? Esse papel de reparar essa dignidade, que muitas vezes ela se perde diante de tudo que acontece na nossa sociedade. Bom, é isso. Muito obrigada. É um texto muito atual. E eu estou à disposição. De 2009. Atual a todo tempo. Né? Recomendo a leitura também da Chimamanda. Ela é uma romancista maravilhosa, com vários romances maravilhosos, e tem esse texto do Perigo de uma História Única. Recomendo a leitura. Sensacional. E é isso. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo.
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela entrevista. Eu adorei nossa conversa. Acho, por mim, eu falaria, botaria muito mais assuntos nessa roda. Começou com o cabelo, mas Mas falamos de um monte de coisa, né? eu, por mim, enfiava coisa aqui. Se deixar, eu saio falando. Gente, eu quero agradecer quem esteve aqui, quem passou por aqui, quem está aqui, quem deixou mensagem. Infelizmente, essas mensagens aqui que foram colocadas no ao vivo, elas não ficam gravadas lá quando vai para o IGTV. Mas quem quiser deixar lá no IGTV, quando eu salvar aqui mensagens, perguntas, pode deixar. E lembrando que segunda-feira eu vou entrevistar a Marília, que é terapeuta capilar e especializada em cabelo crespo, e ela vai dar muita dica. E eu tô preparando um monte de pergunta para ela e vou abrir a caixinha de perguntas também na segunda-feira, durante o dia, para vocês mandarem perguntas para eu fazer para ela também. Tá bom? Isso. Show. Vou participar com certeza. Beleza. Minha querida, beijo. Beijo em todo mundo aí. Saúde. Obrigada, beijo em todo mundo aí também. Cuidem-se. Nós. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.